Sabe, aconteceu algo parecido comigo, né? A minha esposa bateu o meu carro zero. Eu tinha um carro preto, executivo, automático, banco de couro, lindo naquela época, assim, um carrão mesmo, né? Minha esposa, eu viajando e minha esposa sai com o meu carro. E aí eu estou lá em algum lugar ministrando, aí eu estava no hotel de noite, ela ligou para mim assim, umas 11 horas. Jô, você não sabe o que aconteceu. Aí eu meio dormindo, perguntei, o que houve? Ela disse, voltava da igreja com o seu carro e atropelei uma vaca. Já fiquei imaginando como é que estava a vaca e o meu carro, né? Aí eu fiz 3 perguntas para ela. Aí eu disse: primeira pergunta, como você está? Não houve nada com você? Tem alguém te assistindo? Como é que você está? Eu disse: não, não, eu estou bem, já tem gente aqui me assistindo, a polícia está aqui, tudo ok, está tudo certo aqui, tudo sob controle. Segundo, e a vaca? E a vaca? Ela disse, sei lá, ela saiu correndo, então não morreu. Melhor, é melhor, né? Não morreu. Saiu correndo. Aí eu disse, e o carro? Ela disse, o carro à frente estragou muito, né? Aí eu disse, está andando o carro? Ela falou, vou ver aqui, mas eu acho que anda. Eu falei, olha, não está longe de casa, coloca na garagem. A gente paga seguro para isso mesmo, entendeu? A gente paga seguro para isso. Vamos mandar para a oficina e a oficina cuida disso e dorme em paz, porque eu amo mais você do que o carro que Deus nos deu. Cantares capítulo 7, verso de número 9 a seguir, diz assim, ó, Cantares 7, 9 a seguir. Os teus beijos são como bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Bom, para quem não sabe, o livro de Cantares é um livro muito sensual. O livro de Cantares é um livro muito sensual. Todo livro trata de sexo e sexualidade. Já começa falando sobre beijos, né? O livro já começa assim, ó, quer ver? Ó? Olha como é que começa o livro de Cantares. O livro já começa assim, ó. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. O livro de Cantares já começa com muita sensualidade, falando de beijos, certo? Então, é muito importante que você entenda que o livro de Cantares pode inspirar, ensinar, motivar o homem e a mulher quando se trata da relação sexual, quando se trata da relação sexual. Então, eu quero que você entenda isso, tá? Que você entenda isso. Agora, vamos aprender com a mulher de Cantares, tá? Vamos aprender com a mulher de Cantares de Salomão. A mulher de Cantares de Salomão, ela diz assim: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. É muito importante você entender isso. Esta mulher de Cantares, de Salomão, ela está dizendo o seguinte: olha, eu sou do meu amado. E porque eu cumpro bem o meu papel nessa área da intimidade sexual, ele tem saudade de mim. Tá? Ele tem saudades de mim. Aí ela diz assim: ó, vem, ó meu amado. É ela quem está chamando. É ela quem está tomando a iniciativa, é ela quem está provocando, é ela quem está demonstrando vontade e desejo. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos a noite nas aldeias. Veja que todo esse texto aqui está falando da prática do ato sexual. Todo esse texto aqui está falando de sexo. Todo esse texto está falando de sexo. Sexo no casamento.
certo? Aí é ela quem diz: "Vem, ó meu amado". Deixa eu fazer uma pergunta para você, mulher. Qual foi a última vez que você chamou o seu marido para namorar? Qual foi a última vez que você provocou o seu marido para namorar? Qual foi a última vez que você seduziu o seu marido para namorar? Qual foi a última vez que você preparou o cenário, não é? Preparou o cenário ou pensou em um lugar interessante, entendeu? Pensou em um lugar interessante para namorar. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Porque aqui, quem toma a iniciativa, aqui quem convida, aqui quem provoca, aqui quem chama é ela. Vem, ó meu amado. Vem, ó meu amado. Saiamos ao campo, né? Aí, uma outra coisa interessante. Ela diz assim, ó: levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Ó, uma das coisas que muitas mulheres não gostam, né? Ou seja, uma coisa que muitas mulheres não gostam é de ter relação sexual pela manhã, né? Aí o marido acorda animado, empolgado, aí o marido acorda armado, não é? E diz assim, e ele vai encostando nela, né? Logo pela manhã, porque ele acordou com uma ereção, né? E, e aí ele vai provocando. Aí ela diz assim: vai fazer xixi que passa. Vai fazer xixi que passa. É bexiga cheia isso daí. Irmã, aqui é interessante que é a mulher quem chama e ela diz: levantemo-nos cedo. Bem-aventurados são os maridos que têm uma esposa, certo? Com essa preocupação de suprir as necessidades e a carência do marido nessa área, principalmente logo pela manhã. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotaram as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. É ela quem está dizendo: dar-te-ei ali o meu amor. Dar-te-ei ali o meu amor. Então, preste atenção que ela não disse assim, ó, dar-te-ei ali os meus órgãos genitais, dar-te-ei ali meus seios, minhas pernas, minha vagina. Não. Ela disse: dar-te-ei ali o meu amor. Dar-te-ei ali o meu amor. Sabe, eu tenho aqui, ó, várias perguntas aqui, ó, presta atenção. Eu tenho aqui, ó, várias perguntas que chegaram nessa área e eu quero responder boa parte delas, tá? Tem várias perguntas que chegaram aqui nesta área e eu quero responder. Então, veja só, aqui, ó, dar-te-ei ali o meu amor. Eu tenho dito, assim, em alto e bom som, que quem um dia aprendeu a fazer amor nunca mais vai querer fazer apenas sexo. Quem um dia aprendeu a fazer amor não vai querer fazer apenas sexo. Até porque, preste atenção, para fazer só sexo, basta um pênis, basta uma vagina, e hoje tem de silicone, tem de borracha, entendeu? Agora, para fazer amor, é preciso mais do que um pênis e uma vagina. É preciso haver duas mentes, dois corações, é preciso haver duas pessoas aliançadas, duas pessoas comprometidas, duas pessoas envolvidas, duas pessoas que se casaram, que fizeram um pacto, que fizeram uma aliança. É preciso haver duas pessoas. Então, é preciso haver duas pessoas envolvidas, comprometidas, aliançadas, cúmplices. Pelo contrário, o que se está fazendo é apenas sexo e não se está fazendo amor. Bom, agora eu vou responder algumas perguntas. Olha aqui, ó. Amo meu marido, mas não sinto prazer sexual. Tenho sono, preguiça, falta de vontade, baixa
libido. Vamos começar buscar a causa da sua falta de vontade, da sua falta de desejo. Por trás da falta de desejo da mulher, existem várias possibilidades como causa, tá? Então, deixa eu explicar aqui, ó. Por trás da falta de desejo da mulher, existem várias possibilidades como causa. Então, eu vou falar sobre uma das causas. Se você teve uma educação sexual pobre, se você teve uma educação sexual errada, se plantaram na sua mente alguma crença limitante quando você era criança, isso compromete sua vida sexual hoje. Esse é um ponto. Segundo ponto, se o seu marido não é habilidoso na arte de fazer amor para levá-la ao orgasmo, tá? Isso também compromete. Isso também compromete, tá, o seu desejo, a sua libido. Por exemplo, eu conheço alguns homens que eles são tão ignorantes quanto ao sexo, eles são tão insensíveis quanto ao sexo, que nunca levaram a esposa ao orgasmo. Eles, até porque alguns têm ejaculação precoce, certo? E aí a mulher nunca entendeu por que que o sexo é tão bom assim, se para ela não é, não é. Então, a habilidade do marido em fazer amor com a esposa é decisivo para que ela tenha vontade, para que ela tenha desejo, para que ela goste de sexo. Então, esse é outro ponto importante. Um outro ponto importante a considerar tem a ver com a sua saúde. A sua saúde. Muitas vezes, o seu problema é uma baixa taxa hormonal. Vou repetir. Muitas vezes, o seu problema é uma baixa taxa hormonal. Aí você precisa de ajuda médica. Aí você precisa de ajuda médica. Entendeu? Vai no ginecologista, vai no ortomolecular, vai na nutricionista. Existem muitas formas de você buscar ajuda corretamente, corretamente. Então, busque. E em quarto lugar, por exemplo, se você na infância sofreu um abuso, tá? Se você na infância sofreu um abuso, consequentemente, esse trauma gerado pelo abuso pode comprometer, tá? Sua vida sexual, o seu desejo pelo sexo. Então, considere todas estas questões e aí você vai sentir mais vontade, vai sentir mais desejo e, sobretudo, vocês precisam conversar, vocês precisam conversar sobre este assunto. Vocês precisam conversar sobre sexo, falar sobre sexo, discutir sobre sexo, ler sobre sexo, ouvir mais reflexões como esta aqui sobre sexo, ok? Ah, não consigo ser a mesma, pois tem coisa que me trava. Ele não é romântico. Ele não é romântico. Veja como o romantismo é essencial, o romantismo é decisivo, o romantismo é fundamental. Eu vou ler aqui um texto, tá, para você entender o quanto é importante o romantismo para despertar na mulher a sua libido. O quanto é importante o romantismo para despertar na esposa o romantismo. Cantares, capítulo 7, eu vou ler daqui a pouquinho. Eu comparo o amor romântico, olha só, deixa eu diferenciar aqui, amor romântico e o amor sacrificial. Para mim, o amor sacrificial é a base, é a fundação, é o alicerce de uma casa. Então, para mim, o amor sacrificial é a base, o amor sacrificial é o alicerce, o amor sacrificial é a fundação. E
O amor romântico, tá? As janelas, a sanca, a pintura, a textura. O amor romântico são as flores. O amor romântico é o cheirinho que coloca na casa. O amor romântico é a mesa de centro na sala, é o vaso. O amor romântico são os quadros. Então, o amor romântico é o acabamento e é o que enfeita, embeleza a casa, tá? Eu pergunto, faz sentido uma casa sem reboco? Aí você fala: "Não, mas o alicerce é maravilhoso". Mas uma casa sem reboco, sem móveis, tá? "Não, mas o alicerce é muito bom, pastor. Nós gastamos muito dinheiro no alicerce". Mas faz sentido uma casa sem pintura, sem tapete? Então, um casamento, tá? Um casamento sem romantismo é como uma casa sem reboco, uma casa sem pintura, uma casa sem quadro, uma casa sem tapete, uma casa sem ornamentação. Então, o que os homens precisam Ah, pastor, mas o meu avô não era romântico, eu não aprendi a ser romântico. O meu pai não era romântico, eu não aprendi a ser romântico. Ué, mas nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender a ser romântico. Olha aqui no livro de Cantares, capítulo 7. Olha como esse marido, ele desperta a mulher. Olha como esse marido seduz a mulher. Olha como este marido provoca a mulher. Olha só. Que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os maneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. Você tem o hábito de escrever bilhetes para sua esposa? Se existe uma coisa que as mulheres gostam, é de um bilhetinho com uma declaração de amor pela manhã, ou então você escreve um bilhetinho com uma declaração de amor, coloca um durex e coloca no volante do carro dela. Deixa eu contar uma história bem bonita aqui, tá? Um determinado marido motivou a sua esposa para tirar carta, motivou a sua esposa para tirar carta, e ela foi, insistiu, fez aulas, corajosamente encarou todos os desafios. Finalmente, ela passou na prova, passou no exame, passou no teste, o delegado aprovou a mulher. Pois bem, só que apesar de ela ter carta, ela tinha muito medo de dirigir, não é? Ela tinha muito medo de sair com o carro, e ela ficava sempre dizendo: "Não, não, eu não vou sair, porque eu sou nova de carta, eu tenho medo de bater o carro do meu marido e tal". E o marido: "Não, meu amor, pega o carro, vai na padaria, vai no mercado". Eu me lembro que a minha esposa, quando ela começou a dirigir, ela não falava para mim que não sabia fazer manobra. Então ela ia no mercado, ela conseguia encostar o carro, mas e para sair depois? Aí ela chamava um senhorzinho: "Ô senhor, será que o senhor, manobra o carro para mim e deixa ele pronto para sair aqui para lá para a pista?". Aí o rapaz ia, entrava, manobrava o carro para ela e colocava na direção para sair. Depois que eu fiquei sabendo disso, mas achei interessante a iniciativa dela. Hoje a minha esposa dirige melhor do que eu. Então o marido sempre dizia para aquela esposa: "Não, querida, pode pegar o meu carro e vai para a padaria, vai para o mercado, vai na loja, vai no shopping. Você tirou carta, é isso mesmo, vai embora, não tenha medo não". Beleza. Um dia ela corajosamente pegou o carro. Ela pegou o carro para sair. Aí ela, muito cuidado, conseguiu tirar da garagem e foi embora. E vai e tal, e foi embora. Acho que ela ia para o shopping. Foi embora e tal. Só que, quando ela ia passando em um farol, o rapaz não percebeu que o farol estava aberto para ela e veio e bateu no carro dela.
Aí ela colocou a mão na cabeça e disse: Meu Deus, meu marido. É o carro do meu marido. E agora o que eu faço com o carro do meu marido todo estragado por causa dessa batida? Veja só, surpreendentemente, quando ela pegou, né, quando ela pegou o documento do carro, que ela abriu o documento do carro, ela pegou aquela carteirinha, né, quando ela foi tirar o documento do carro para entregar lá para o policial, antes tinha um bilhetinho do marido. Sabe o que o marido tinha escrito naquele bilhetinho? Em caso de acidente, amo mais você do que o carro que eu te dei. Na verdade, era o carro que ele tinha dado a ela. Olha, em caso de acidente, eu amo mais você do que o carro que eu te dei. Isso é extraordinário. Esse bilhetinho que a gente deixa dentro da carteira, dentro do. Olha que marido extraordinário. Né? Ele colocou um bilhete dentro do documento do carro. Em caso de acidente, amo mais você do que o carro que eu te dei. Sabe, aconteceu algo parecido comigo. Né? A minha esposa bateu o meu carro zero. Eu tinha um carro preto, executivo, automático, banco de couro, lindo naquela época, assim, um carrão mesmo, né? Minha esposa, eu viajando, minha esposa sai com o meu carro. E aí eu estou lá em algum lugar ministrando, aí eu estava no hotel de noite, ela ligou para mim assim, umas 11 horas. Jô, você não sabe o que aconteceu. Aí eu meio dormindo, perguntei, o que houve? Ela disse, voltava da igreja com o seu carro e atropelei uma vaca. Já fiquei imaginando como é que estava a vaca no meu carro, né? Aí eu fiz 3 perguntas para ela. Aí eu disse: primeira pergunta, como você está? Não houve nada com você? Tem alguém te assistindo? Como é que você está? Eu disse, não, eu estou bem, já tem gente aqui me assistindo, a polícia está aqui, tudo ok, está tudo certo aqui, tudo sob controle. Segundo, e a vaca? E a vaca? Ela disse, sei lá, ela saiu correndo, então não morreu. Melhor, é melhor, né? Não morreu. Saiu correndo. Aí eu disse, e o carro? Ela disse, o carro à frente estragou muito, né? Aí eu disse, está andando o carro? Ela falou, vou ver aqui, mas eu acho que anda. Eu falei, olha, não está longe de casa, coloca na garagem. A gente paga seguro para isso mesmo, entendeu? A gente paga seguro para isso. Vamos mandar para a oficina e a oficina cuida disso e dorme em paz, porque eu amo mais você do que o carro que Deus nos deu. Esses bilhetinhos que a gente deixa para a esposa, faz um teste, irmão. Ô, irmão, eu tenho dito para os maridos o seguinte, que para acender o fogo à noite, a gente precisa pegar gravetos durante o dia, tá? Ó, para acender o fogo à noite, a gente precisa pegar gravetos durante o dia, tá? A gente precisa. É... Entendeu? Para a gente pegar gravetos, desculpa, para a gente acender o fogo à noite, a gente precisa pegar gravetos durante o dia. Pegar gravetos são atitudes de honra, de respeito, de consideração. Por exemplo, hoje pela manhã, eu fui ao meu quarto, a minha esposa estava se levantando, eu dei um abraço nela, dei um beijo nela e fiz uma pergunta. Você dormiu bem, meu amor? Você dormiu bem? Aí eu abracei ela de novo, dei um beijo e disse: Te amo muito. O que eu estou fazendo? Pegando gravetos. Se eu quero acender o fogo na quinta-feira, eu preciso pegar gravetos na terça, na quarta, na quinta, durante o dia. Agora, tem muitos maridos que querem acender o fogo à noite, mas não pegou gravetos nenhum, tá? Por exemplo, sempre
que eu mando, quando eu não estou em casa, que eu vou dar um bom dia para minha esposa, eu tenho o hábito, né, de escrever assim: bom dia, meu grande amor. Bom dia, meu grande amor. Tá? Veja que aqui, aqui em Cantares de Salomão, não é? O marido diz assim: que formosos são os teus passos dados de sandália, ó filha do príncipe. O maneio dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é taça redonda que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Olha que bilhete. Que bilhete extraordinário. Os teus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. Muitos maridos não entendem a importância, a necessidade de pegar gravetos. Juntar gravetos. Então, quando você deixa um bilhete para sua esposa, tá? Eu me lembro uma vez, até eu brinco, né? Não é só o bilhete, não, viu, gente? Eu me lembro uma vez que eu deixei um bilhete para minha esposa assim, ó. No invernos rigorosos da vida, você foi o cobertor que não deixou a minha alma morrer de frio. Aí você pega assim, R$ 300, coloca junto e escreve embaixo assim: gaste e não me preste contas, não é? Gaste e não me preste contas, certo? Quer ver uma coisa que é muito bom, né? Quando você faz uma surpresa para a esposa, né? Eu me lembro que em um aniversário da minha esposa, eu fiz de conta que não tinha lembrado, né? Eu fiz de conta que não tinha lembrado. E aí, meia-noite e meia, não disse nada. Pela manhã, no café, não disse nada. E eu estava num evento, e eu ia ministrar para os pastores, né? Eu ia ministrar para os pastores daquele evento. E aí eu me lembro que cheguei na igreja, não disse nada. E tinha lá uns 3.500 pastores, e eu ia ministrar pela manhã. Aí eu fiz uma surpresa para ela, né? Quando eu tomei a palavra diante de 3.500 pastores, antes de ministrar, eu pedi para minha esposa ficar de pé e eu fiz uma linda declaração de amor para ela. Ela ficou morrendo de vergonha, porque ela estava diante de 3.500 pastores, né? O que eu estava fazendo? Eu estava juntando gravetos para um dia da semana a gente acender o fogo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, marido. Se depender do seu romantismo, a sua esposa seria. Se depender do seu romantismo, a sua esposa tem a sua libido despertada? Essa é uma pergunta. Se depender do seu romantismo, a sua esposa tem a sua libido despertada? Aqui mora o problema. Tem marido que não sabe ser romântico, não é? Não sabe, não é? Quando você volta da rua e traz a sobremesa que a sua esposa gosta, sabe qual é a mensagem que você passa para ela? Ela fica pensando assim: ele lembrou de mim, ele pensou em mim, ele se preocupou comigo. Olha só, que bom, meu marido se preocupa comigo, meu marido me ama. Sabe, quando a esposa diz assim: "Tô com sede", aí você proativamente levanta de madrugada no frio, você levanta e diz: "Deixa eu buscar água para você". E aí você vai lá, busca água, entendeu? Ou então a sua esposa diz assim, de noite na cama, frio, ela diz: "Me deu uma vontade de tomar um chá". Você diz: "Deixa que eu vou preparar para você". Você levanta, vai, prepara o chá, traz para ela. Gente, isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Sabe, eh, sempre que eu viajo com a minha esposa de férias para algum lugar, não é, principalmente quando a gente vai pregar nos Estados Unidos, quando eu vou de férias, não é, ou vou ministrar nos Estados Unidos e minha esposa vai comigo, sabe o que eu faço, né? Eu sempre reservo um valor
um recurso, um valor, e eu entrego para ela, eu digo: "Rose, esse valor aqui é para você comprar o que você quiser para você, para sua irmã, para uma amiga, sei lá, entendeu, para o seu neto. Isso aqui é para você, Rose. Isso aqui você não precisa me prestar conta de nada, só administra bem para ser suficiente para o que você precisa, certo? Então, veja só, é uma troca. É por isso que eu tenho uma esposa que coopera comigo, é por isso que eu tenho uma esposa sempre pronta para me ajudar, é por isso que eu tenho uma esposa presente na cama, que se esforça para me fazer feliz sempre nessa área. Então, maridão que está me ouvindo aqui, presta atenção, marido que está me ouvindo aqui, sem romantismo não há vida sexual plena. Acorda, maridos. Sem atitudes românticas, não há uma vida sexual